Tá? Vou testar de novo. Aqui tá desligado. Tá tudo desligado, já vou ligar já. Tô testando o som da palestra do dia 5 de maio de 2025, segunda-feira, na Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré. Teste, teste. Você cuida aqui para mim? Você cuida para mim na hora, leitura dirigente? Você começa. Boa noite, queridos amigos. Se tivermos alguém em nossa casa que está chegando por hoje, sejam muito bem-vindos. Recebam as nossas boas vibrações e pedindo a Jesus que possa nos abençoar nessa noite de hoje, onde teremos a oportunidade do esclarecimento através da nossa doutrina espírita. Para iniciarmos, vamos pedir ao Cláudio para ler a nossa mensagem que foi distribuída para todos vocês na chegada de nossa casa. Boa noite. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 20 do livro Vida e Valores, de Raul Teixeira. Nosso Pai Celestial, na sua bondade infinita, nos confiou dons ricos de propriedades especiais para favorecer nossa evolução. São talentos que podemos multiplicar com um bom uso ou deixamos de lado, sem usufruirmos suas qualidades e embelezarmos nossas vidas. Quando temos boas intenções e disposição para fazê-los fluir, nos tornamos mais felizes. Se temos saúde mental e nenhuma disposição perturba essa fonte de bênçãos, se podemos pensar, agir
quer dizer que possuímos o talento da inteligência. Esse talento nos permite que o apliquemos em prol da vida, do bem das pessoas. Se nascemos em uma família com facilidades financeiras e econômicas, temos a possibilidade de usar desses recursos para construir escolas, fábricas, hospitais. Podemos possibilitar estudo, oferecer trabalho e proporcionar saúde. Se não forem muito expressivas essas posses, ainda assim podemos colaborar na aquisição de materiais escolares para tantos que os necessitam. Podemos matar a fome de famílias desamparadas, dar abrigo a quem necessite. Se conseguirmos conquistar a cultura, teremos conosco uma lucina de saber que poderá enriquecer outras mentes e corações com os quais podemos dividir esse manancial. E que dizer da ampla possibilidade que Deus nos concede de nos tornarmos pais e mães, sermos co-criadores com Ele. Se somos administradores, podemos direcionar muitos benefícios com os que nos rodeiam. Tanto os talentos que nos são dados, como os talentos que conquistamos, são tesouros raros que devem ser muito bem utilizados. Jamais os devemos desperdiçar. Talentos são tesouros materiais ou morais que podemos transformar em meios de propagação e progresso de conhecimento espiritual. Podemos multiplicar os saberes e espalhar oportunidades. Podemos nos servir dos talentos, dos conhecimentos que conquistamos e dividir com quem tenha sede de saber. Ou simplesmente acioná-los e melhorar o padrão de vida de outras pessoas, esclarecendo-as, tirando-as da ignorância em que se encontram. Podemos tomar os talentos dos sentimentos e promover o renascimento da esperança nos corações. Fazer a alegria de crianças e de idosos com nossas presenças, com nossos afagos. Podemos aquecer a alma que se deixou gelar de desesperança. Podemos utilizar os talentos da nossa boa vontade para espalhar o nosso amigo, o sorriso amigo, o cumprimento afável, o abraço caloroso. E nos servir da alegria para injetá-la na alma depressiva, no coração amargo, no parceiro triste. Todos possuímos talentos, visíveis ou ocultos, e estão à espera de que os utilizemos. A decisão nos cabe, a escolha nos pertence. Saibamos multiplicá-los, fazendo bom uso de todos eles, acionando-os a benefício de terceiros, multiplicando-os exatamente como fez o administrador previdente na parábola dos talentos narrada por Jesus. Finalmente, tenhamos em mente que a felicidade de espalharmos se fará da nossa felicidade. Nunca mais. Vamos orar. Nós vamos pedir licença a Cáritas para ler a sua prece. Através dele, faremos a nossa prece. Deus, nosso Pai, que sois poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita.
e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. E assim, querido amigo Jesus, agradecidos por este envolvimento na noite de hoje, pedimos as vibrações para a nossa querida Thaís, que fará a nossa palestra de hoje, trazendo os ensinamentos necessários para cada um de nós. Que assim possa ser. Boa noite. Como fui apresentada pela Patrícia, nossa companheira, meu nome é Thaís, já faço parte aqui da Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré há quase 20 anos. Eu gostaria de dizer que não estou nervosa. Tá ligado, tá? Tem só que aumentar um pouquinho. Tá saindo, mas tá baixinho. Aumenta no geral aqui, não tem como aumentar do lado de cá não, do salão? No geral. Eu queria dizer que não estou nervosa, mas até que estou mais calma, porque já falei à tarde, então, né, a gente já fica assim mais amaciado, falando à tarde, que aí depois à noite já é a segunda vez. A gente vai falar hoje, não está saindo não, vocês estão me ouvindo mal? Tá bom? Mas eu também posso falar um pouquinho mais alto. Já falei à tarde, então posso usar um pouquinho mais a voz à noite. Aí não tem problema, se ficar rouco não tem outra tarefa para fazer depois, né? À tarde tem que economizar. Bom, nós temos como tema central dos estudos da casa no ano de 2025, como a gente já sabe, a lei da igualdade. Trocar o microfone? Acho que foi mal contado. Vou usar esse aí. Ver se eu consigo chegar. Dá. Não. Mudo. Totalmente mudo. Não tem problema. O pessoal de casa vai ouvir que a gente está estreando hoje. Não, desligado. Não, tá mudo. Mudo. Totalmente mudo. Esse aqui tá ligado, ó. Esse aqui tá ligado, só. Esse aqui tá ligado, só tá baixo. Tá ligado, mas tá baixo. Então, a gente está estudando esse ano todo a lei de igualdade. E hoje o nosso tema da noite vai ser desigualdade das aptidões. Por isso, essa leitura inicial que eu escolhi para nós nessa noite. Depois todo mundo pode aproveitá-la em casa mais, que fala muito sobre os talentos, sobre as aptidões. E só que sempre é importante, principalmente porque pode ter algumas pessoas que estão na casa pela primeira vez, numa palestra pública, bem-vindos, inclusive, se for o seu caso, a gente relembrar que a gente está numa escola espírita. Então, a gente está estudando todos os conhecimentos aqui baseados à luz do espiritismo. Então, é importante a gente lembrar que todos os estudos têm como base os princípios do espiritismo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está lendo um trecho de um livro ou assistindo uma palestra, a gente precisa relembrar desses, tem vários outros, né? Só escrevi aqui alguns, vou colocar aqui, etc. Dos princípios do espiritismo. Por quê? Porque é para a gente poder entender o que está sendo falado à luz do espiritismo. Então a gente tem que considerar a lei de causa e efeito, a existência de Deus, porque isso é uma crença nossa dentro do espiritismo, cientificamente comprovado, filosoficamente comprovado, e no caso nosso da religião espírita,
tem todos esses princípios que permeiam tudo que a gente estuda. Então, reencarnação, pluralidade das existências, imortalidade da alma, tudo isso são princípios da nossa doutrina que precisam cercar qualquer raciocínio que a gente vai fazer em cima das obras que a gente vai estudar aqui. Então, hoje a gente vai falar da desigualdade das aptidões e, para começar, eu fui ao dicionário buscar a palavra aptidão. O que ela significa? Significa uma disposição inata ou adquirida. Então, eu posso ter algumas já e posso adquirir outras, como com exercício, com prática, com ensinamentos, com aprendizado. Ou, outro significado, série de requisitos necessários ao exercício de determinada atividade ou função. Então, isso é o que significa aptidão. E aí a gente agora vai começar estudando, dentro do Livro dos Espíritos, existe uma parte inteira sobre a lei de igualdade. E dentro dessa parte, obrigada, Patrícia. Dentro dessa parte, começa no capítulo 9, com a pergunta 803 que Kardec faz aos espíritos. Perante Deus, são iguais todos os homens? Resposta: sim. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensas. Então, antes até de falar da desigualdade das aptidões, vamos entender que dentro da lei de igualdade existe a igualdade natural, que fomos criados de igual forma por Deus. E dentro desse raciocínio, a pergunta 116, que está bem antes, né, no começo do livro, mas complementa bastante, falando: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Eu estou lendo as respostas bem resumidamente, só para contextualizar, só a parte que eu sublinhei destacada, tá? As respostas são um pouquinho mais complexas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós temos como destinação a perfeição. Então, é um determinismo da lei de Deus a evolução. Nós começamos todos iguais, tendemos à perfeição. Então, existe aí uma coisa no meio, que é o que nós vamos começar a estudar. Na pergunta 115, o Kardec pergunta assim: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe. É que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só as suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Segundo o que acabas de dizer, é a pergunta A da questão. Os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem, como percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, quer dizer, da criança, depois que vira adulto, tem fim, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, a nossa linha do tempo ade ao infinito. Então, olha só, vamos raciocinar dentro disso que a gente já estudou, nas questões que a gente já leu. Todos nós temos um princípio, um início, e segundo o que a gente leu ali, simples e ignorante. E todos nós temos um destino, uma linha de chegada, digamos assim, que seria a perfeição, como nós lemos ali nas perguntas em questão. Aqui, então, é o ponto de partida de todos nós, e aqui é o ponto
de chegada. Eu vou sair aqui um pouquinho da frente para o pessoal de lá poder acompanhar o raciocínio. O que essas perguntas estão nos dizendo? Todo mundo do zero e todo mundo para chegar aqui. A diferença aqui nesse meio vai envolver o meu livre-arbítrio do que eu vou fazer com as oportunidades das encarnações. O tempo que eu vou demorar para chegar aqui, daqui para cá, vai ser determinado pelas escolhas que eu farei. Todos nós começamos igual, mas eu decido fazer o meu assim. Outro decide fazer a sua jornada assim. Outro decide fazer assim. Então, o que vai diferenciar a nossa caminhada? As nossas escolhas e o aproveitamento desse intervalo de todas as encarnações que nós vamos passando. Nós começamos todos iguais e temos como determinismo da lei de Deus a perfeição. E aí nós temos 3 perguntas do Livro dos Espíritos que nos remetem a isso. A pergunta 117, Kardec pergunta assim: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Resposta: certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Na pergunta 125, complementando: os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Entenda-se por eternidades esse tempo, né? Eles vão poder se tornar perfeitos, mas o tempo vai ser diferente. Falei eles como se eu não pudesse ser um deles, né? Nós... Tem necessidade, na 133, tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem mérito. Mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Então vamos raciocinar e vamos aqui pensar juntos, que isso não é uma palestra, isso é um estudo. Vamos pensar, é importante que a gente está numa doutrina científica, filosófica, temos a parte religiosa, mas a gente precisa, né, das comprovações científicas e do raciocínio, do pensar, que é a parte filosófica do espiritismo. Então, eu tenho o meu livre-arbítrio para escolher o que eu vou fazer e o que eu vou amealhar aí nessas muitas experiências que eu tenho, já que eu sou um espírito imortal e que encarno várias vezes para essa progressão. Então, mais ou menos tempo aqui, ou seja, o ritmo da minha evolução, a marcha, sou eu que vou determinar com as minhas escolhas. Então, os tempos vão ser diferentes para cada um de nós. E nesses tempos, nós teremos experiências que nos trarão algumas aptidões para uns, outras aptidões para outros. Daí começamos a entrar no tema de hoje, na questão da desigualdade das aptidões. Na pergunta 804, que é a segunda pergunta do tema mesmo da noite, a 804, ele fala: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Então, o que começa a nos dar essa desigualdade de aptidões? Exatamente aquele tempo que a gente vai usando ali naquele intervalo, mais longo ou menos longo, de acordo com o nosso livre-arbítrio e com as nossas experiências. A diferença entre eles está na diversidade dos graus das experiências alcançadas e da vontade com que obram. Vontade, que é o livre-arbítrio. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar, demais sendo solidários. E aí tem uma observação minha aqui. Essa desigualdade começa a acontecer porque eu faço escolhas que me levam a um determinado caminho
e Márcia faz outras escolhas que a levam a outros caminhos, e Cristiano faz determinadas escolhas que o levam a outro caminho, e começamos a ter aqui algumas desigualdades de aptidões, mas somos nós que fazemos essas escolhas. Agora, existe uma observação aqui importante, que é a desigualdade das aptidões nos traz um convite da solidariedade de se complementar. Na resposta está ali dizendo a diferença em aptidões nos convida a uma solidariedade, porque a gente precisa imaginar a sociedade como um organismo, e cada um de nós, pessoas, né, seres humanos aqui nesse momento, somos uma peça desse organismo, igual o corpo físico. O corpo físico tem vários órgãos vitais. A gente não consegue falar que o intestino é mais importante que o cérebro, o coração mais importante que o pulmão. Todos têm as suas funções, que nós vamos interpretar como aptidões, já que nós vimos no dicionário que aptidões são disposições inatas ou adquiridas ou determinados passos para cumprir uma função. A gente até pode brincar hoje, né? Não existe órgão mais importante, todos são vitais, mas eu fiz uma brincadeira à tarde, vou repetir agora à noite, que o intestino hoje é considerado o segundo cérebro, né? Então, dá para a gente fazer uma correlação. Mas esse eixo cérebro-intestino hoje é muito estudado pela ciência, e aí a gente pode interpretar que até pode ser cumprido ali uma outra função. Quem já ouviu aquele ditado, quando a pessoa faz alguma coisa meio errada na vida, assim, né? Você tá com o quê? Com titica na cabeça? Pode ser, mas pode ser que esteja no intestino interferindo na cabeça, né? Mas, brincadeiras à parte, o que eu tenho que pensar? Isso é um balde. Ninguém sabia. Isso é o nosso copinho de 50 ml de água que é distribuído ali na saída do passe. Vocês acham que esse copinho de 50 ml é mais importante que esse balde? O balde é mais importante que o copinho? Ou todos os dois são importantes? Todos os dois são importantes. Por quê? Depende da necessidade. Cada um tem a sua função, assim como o intestino, brincadeiras à parte, assim como o intestino, o cérebro, o coração, e assim como cada um de nós tem a sua função e a sua parte na sociedade. Então, eu não posso dizer que o balde é mais importante nem que o copinho, porque cada um tem a sua função. Por exemplo, imagina todos nós na sala de passe tendo que tomar essa quantidade de água num balde, na saída ali, só a fila de balde que ia ter que ter para cada um de nós poder tomar essa água, não tinha nem casa para isso. Ou imagina se a gente decidisse lavar o banheiro com esse copinho. Não dá, cada um tem a sua função. O que isso nos leva a concluir? Que a desigualdade de aptidões, que essa utilidade que as nossas aptidões terão na sociedade, isso é importante porque elas podem ser complementares e nós podemos usar isso no sentido de sermos mais solidários e caridosos e construirmos a sociedade em conjunto. Então, não tem uma aptidão melhor, outra aptidão melhor. A gente vai adquirindo, só que elas podem se complementar. Na pergunta 805, que é a última que eu vou ler, inclusive, aqui desse tema no Livro dos Espíritos, na pergunta 805, Kardec pergunta assim aos espíritos: passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher no estado de espírito livre um invólucro mais grosseiro ou posição mais precária do que as que já teve, porém tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Aí ele continua, vou ler só o finalzinho da resposta. Os mais adiantados, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que deve os unir. Então, o objetivo, na verdade, do avanço desnivelado que acontece como consequência do nosso livre-arbítrio
Porque o avanço desnivelado da nossa marcha é responsabilidade nossa, porque nós fazemos as nossas escolhas e escolhemos aqueles caminhos. Isso tem um objetivo também na criação, que é exatamente essa parte de aumentar a força da união, a força da solidariedade e a força da caridade, para que nós pudéssemos ser complementares. Só que nós sabemos, e já estudamos aqui outras vezes, que o orgulho e o egoísmo são duas chagas para nós trabalharmos aqui nesse planeta de provas e expiações. Então, às vezes, por conta do orgulho e do egoísmo, pode haver um mau uso ou um abuso dessa aptidão mais avançada da minha parte ou da parte de outra pessoa, e isso acabar trazendo questões, influenciando em outros temas ligados a esse tema central, que já estão sendo estudados aqui e serão ao longo do ano, como o quê? Desigualdades das riquezas, desigualdades sociais, tudo isso tem a ver com esse desnível que nós temos também nas aptidões. Acaba que o grande quer se sobrepor ao pequeno, mas isso não é problema da aptidão desnivelada, é um problema ainda do orgulho e do egoísmo. O balde, por ser maior, de repente queria se sobrepor ao pequeno, ao copinho pequeno, só porque ele é maior em tamanho, mas ele é maior em tamanho, mas a função dele é uma e a do copinho pequeno é outra. Então não há sentido em haver essa sobreposição. Não há sentido racional, mas como a gente é egoísta e orgulhoso, às vezes acontece esse tipo de coisa. Isso já foi estudado em outras palestras e ainda vai ser estudado também em outras que se seguirão a essa. Aí eu queria agora contar uma história para vocês. Essa é uma história que eu escutei, narrada pela Suzana Simões, numa palestra que eu assisti dela com o Andrei Moreira e com o Rossandro Klingen. Eles fizeram uma palestra certa feita e ela contou essa história que eu achei muito interessante. Existia um mosteiro no alto de uma colina e um dos monges era responsável por descer para pegar água no poço e subir para o alto da colina para encher a cisterna do mosteiro. Então ele usava assim, tipo um cabo de vassoura aqui em cima do ombro com 2 baldes, 2 vasos pendurados e descia com eles vazios, subia com eles cheios. Várias idas e vindas para poder encher a cisterna. Um belo dia, um dos vasos quebrou, rachou. E aí ele chegou para o monge, o vaso, o balde, figurativamente, chegou para o monge e falou: olha, monge, eu acho que chegou a hora de você me dispensar, porque eu estou notando que você está tendo que fazer muitas mais viagens para pegar a quantidade de água para encher a cisterna, porque eu estou rachado. Então, eu acho que você deve me dispensar e colocar um vaso novo, sem rachadura no lugar. E aí o monge respondeu para o balde: eu compreendo o que você me falou, é verdade que você está rachado, mas eu gostaria que você olhasse para o caminho que nós fazemos todos os dias. E o balde olhou. E o que ele avistou? Um belo jardim florido, com flores de todas as cores, que foi plantado e nutrido exatamente com a água que vazava dele diariamente. E todos os dias pela manhã, balde rachado, o meu superior abre a janela do mosteiro e agradece a Deus por mais um dia de vida e as flores do caminho do mosteiro. Então, dessa forma, lamento, mas eu não posso dispensá-lo. Qual é a conclusão dessa história aqui no nosso tema? Desigualdade das aptidões. Nós todos somos vasos rachados e imperfeitos. Estamos em processo de evolução, inclusive num planeta de provas e expiações, transitando para um planeta de regeneração. E muitas vezes a gente se acha incapaz de trabalhar na seara do bem, porque a gente é um vaso rachado, é um vaso imperfeito. Então a gente pede para não participar. A gente não serve para participar dessa função, a gente não tem essa aptidão. Mas às vezes a gente não está enxergando que temos uma outra função indireta, como foi a função desse vaso rachado, que acabou nutrindo aquele belo jardim. E também não podemos usar isso como uma acomodação, porque aquele balde rachado, de repente, deu uma acomodada, tipo assim, me joga ali no canto, me deixa quietinho,
pega um outro balde para trabalhar e fazer esse serviço com você. Isso pode acontecer com nós, da gente achar, como eu não contribuo mesmo, não sou importante mesmo aqui na sociedade ou na comunidade, pega outra pessoa, faz, e às vezes a gente tem grandes potenciais que a gente às vezes não está com olhos de ver, digamos assim. Na parábola dos talentos, que também já foi estudada esse ano aqui por conta desse tema, e ela está descrita no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vou lê-la, mas convido, se por acaso alguém quiser lê-la, né, e depois procurar o Evangelho, eu vou falar ela resumidamente, se por acaso alguém nunca ouviu, poder contextualizar. Um senhor foi viajar e entregou alguns talentos, que nós podemos entender como aptidões, inclusive na leitura inicial, se vocês observarem depois, fala sobre a parábola dos talentos, fala sobre o mau uso, o bom uso, o que a gente pode fazer com as coisas que a gente traz ou que a gente aprende. Tem bastante coisa aí que é um exercício de autorreflexão. Então ele entregou 5 talentos para um servo, entregou 2 talentos para um outro servo e entregou 1 talento para um terceiro servo. Quando ele voltou de viagem, o que tinha 5 tinha transformado em 10. Ele, servo incrível, parabéns, pode ficar com os 10 talentos. O que tinha 2 tinha transformado em 4. Nossa, incrível, parabéns, fez bom uso. O que tinha 1 falou para o Senhor, desculpa, Senhor, eu enterrei o talento, não fiz nada com ele. E aí ele falou a conclusão da parábola, que na verdade não é o que ele falou, mas a conclusão que está em Mateus 13:12. Pois ao que tem... ele pegou um dessezinho que ficou com 1 e entregou porque tinha 10. Então o que tinha 10 acabou com 11, o que tinha 2 virou 4 e ficou com 4, e o que tinha ficado com 1 ficou sem nenhum. Então, Mateus 13:12. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que Jesus quer nos alertar com relação a isso? Exatamente ao mau uso ou bom uso dos nossos talentos, das nossas aptidões e da nossa responsabilidade enquanto sociedade. O que nós estamos fazendo nesse sentido de, existindo desigualdades entre nós de conhecimento, de habilidades, de intelectuais ou braçais, qualquer diferença entre nós, emocionais, como que nós estamos usando isso para contribuir para o crescimento do todo, que é enquanto nós estamos aqui. E no item 9 desse mesmo capítulo, que é o capítulo 16, fala sobre a verdadeira riqueza. O item 9 fala sobre a verdadeira riqueza. Eu vou ler um pedacinho também. A verdadeira propriedade, aliás, desculpa. Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. É o item 9 do capítulo 16. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Eu estou lendo só as partes sublinhadas, tá? Não estou lendo a parte toda. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isto o que ele traz e leva consigo. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Então, repara, nós também não estamos falando nesse estudo somente das aptidões braçais, que é saber fazer uma coisa. Nós estamos também falando do desenvolvimento das aptidões morais. Como ele, por exemplo, fala que as qualidades morais, os conhecimentos, como que eu uso a minha inteligência, tudo isso são os tesouros que eu vou poder sair daqui mais rica se eu desenvolvê-las aqui. E como ele diz aqui, isso que ele traz e leva consigo, depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Depende de quem? Depende de mim, do que eu, do ponto zero até o ponto final. Claro que aqui a gente está falando não apenas de uma encarnação, está falando do processo todo até a chegada à perfeição, que a gente não chega em uma encarnação ainda no nosso estágio, mas
O que acontece? Ali não é um intervalo de uma encarnação só, são várias. Mas o que eu estou, então, angariando, amealhando, acumulando de tesouros no sentido de aptidões, não apenas de conhecimento, de intelecto, do que fazer ou profissional, mas também moralmente falando, para eu poder levar, que são os verdadeiros tesouros, como a gente leu aqui. Desculpa que fugiu aqui um pedacinho. Voltou. E aí, concluindo esse item, com relação à vida futura, aprovisionai-vos de tudo que lá vos possais servir. Onde? Lá onde? Na vida futura. Onde? Nas várias moradas que nós participaremos ainda, nas próximas encarnações. Então, a gente precisa estar acumulando tesouros para usar nesses lugares. A sua chegada no mundo dos espíritos depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avariarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. Então, importante. É como se fosse um barco com 2 remos. Quando eu tenho um barco com 2 remos e eu remo com um remo só, o que acontece com o barco? Vai rodando. Ele roda, ele não anda para frente. Quando eu tenho uma canoa com 2 remos, eu remo de um lado e remo de outro, e ela vai para frente. Então a gente precisa falar aqui das aptidões, que são mais fáceis da gente entender. As braçais, a do intelecto, a profissional, essa é fácil assim da gente entender. É uma coisa mais de função mesmo, né? Seriam aptidões intelectuais, profissionais, que são importantes também para o progresso da sociedade. Mas enquanto espíritos imortais, as aptidões e os tesouros que nós vamos apresentar quando passarmos dessa encarnação e que seremos avaliados e depois viremos a uma próxima, ou não, aqui ou em outra morada, já que nós temos a pluralidade dos mundos, quais são as que eu estou trabalhando no meu dia a dia? Essas habilidades morais. Então, é importantíssimo que a gente trabalhe os 2 remos em simultâneo. E fica mais fácil a gente trabalhar o remo intelectual braçal do que o moral. Essa reforma íntima é mais difícil ainda para nós. Fazendo um pequeno furto na palestra de Fernandinha de 15 dias atrás, mas eu falei com ela que eu ia roubar um pedacinho. Ela falou para nós do Obras Póstumas, que é um livro, né, que não faz parte do Pentateuco, mas é um livro escrito após, né, a passagem de Kardec, onde na página 131 ele fala sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Provavelmente esses termos, como eram o lema da Revolução Francesa, do século XVIII, mais ou menos ali contemporâneo com esse assunto e com a vivência dele, provavelmente ele tirou isso daí. Mas eu peguei essas 3 palavras para a gente raciocinar dentro do nosso tema de hoje. Liberdade. Eu não tenho liberdade para escolher o meu livre-arbítrio, o que fazer e como aproveitar a minha passagem aqui na Terra? Igualdade. Não vimos aqui que fomos todos criados simples e ignorantes? Na primeira pergunta, Deus coloca todos nós sob as mesmas leis, então nós somos tratados e temos as mesmas oportunidades baseadas nas mesmas leis, então somos iguais perante Deus. Então vem a última, que fica uma reflexão, que é essa questão da fraternidade. Por que eu não vou usar essas diferenças que nós temos hoje de aptidões para colaborar, trabalhando o meu orgulho e o meu egoísmo,
deixando vir em mim essa caridade, essa fraternidade, essa solidariedade, de utilizar essa diferença, esse desnível e essa desigualdade que tem nas aptidões, para que a gente possa se complementar e possamos evoluir juntos, enquanto sociedade, enquanto espíritos imortais. Fica aqui essa reflexão baseada nesse trechinho do Obras Póstumas. E agora, para encaminhar para a conclusão do nosso estudo, eu peguei um livro que Hertz, inclusive, do nada, me indicou ali que estava no sebo. Eu li o livro não tem a ver com o nosso tema, é sobre o signo de Aquário, é sobre viagens astrais, não tem a ver com o tema desigualdade das aptidões, mas nesse livro eu destaquei de umas 10 páginas, uma frase de cada página, que é um resumo de tudo que a gente estudou hoje. Porque, é claro, todas as obras estão sempre interligadas, porque tudo está baseado na meia dúzia de coisas que a gente precisa se preocupar, né? Então, olha o que o autor fala aqui em algumas páginas. Somos filhos de amorável Pai. A beleza de sua criação está no fato de criar todos os seus filhos iguais e permitir-lhes alcançarem o seu reino de glória e sabedoria. Ontem animal, hoje homem, amanhã anjo sideral. Não falamos isso? Somos todos iguais, filhos do mesmo Pai? Somos todos filhos de Deus, criados iguais e com os mesmos direitos. Mas cada um constrói o seu futuro e lapida a sua alma de acordo com o rumo que imprime a sua própria evolução espiritual. Não temos o livre-arbítrio? Avaliemos uma pessoa de nosso convívio que esteja em profunda depressão e que precise de um aconselhamento espiritual para desligar-se dessa frequência espiritual enfermiça. Se não tivermos o conhecimento espiritual e o interesse em auxiliá-la, esta depressão poderá evoluir para a prática absurda do suicídio, um dos maiores erros que um ser humano pode cometer. Além de faltarmos com a caridade espiritual, estaremos nos responsabilizando por ter escondido sob a terra os talentos que o Senhor nos deu, conforme nos ensina Jesus no seu Evangelho. Será que nós não estamos deixando no nosso dia a dia de usar algum talento que poderia tirar alguma pessoa até de um quadro assim mais sério? Somente quando o homem compreender que a sua felicidade encontra-se na felicidade que pode propiciar aos seus irmãos, é que ele iniciará então a promover a sua evolução para um mundo melhor. Que tal sermos mais solidários, caridosos e trabalharmos em conjunto na sociedade? O sublime Rabi da Galileia advertia-nos de que a luz está dentro de nós. Basta que venhamos a limpar a lama que mancha a nossa alma para nos tornarmos novamente anjos. Aqueles que estiverem à direita do Cristo continuarão reencarnando na Terra. Os que ficarem à esquerda serão exilados para outro planeta, de ordem inferior, onde recomeçarão a sua caminhada evolutiva. Nós estamos num planeta de provas e expiações, em fase de transição para um planeta de regeneração. Então, muitos de nós, na próxima encarnação, ou daqui a 2, não sei, de repente, não vamos voltar para cá, não vamos voltar para cá, vamos para outros planetas, inclusive para usar as aptidões que temos para ajudar os de lá a evoluírem também. Então, esse processo é muito importante que a gente compreenda, né? Que nós todos estamos passando por isso juntos. Então, quanto mais solidários formos uns com os outros, melhor. Acreditar que Deus permite que seus filhos nasçam em desigualdade de condições, por acaso ou por descuido divino, é duvidar da sabedoria do Pai. Ou seja, todas as desigualdades que existem têm um propósito, que é realmente a lei de causa e efeito, por exemplo, que a gente já sabe da existência dela. E para finalizar as 2 últimas, o homem que direciona a sua vida para a meditação em torno das aspirações elevadas do ser, floresce como a mais bela flor. E a conclusão final. O maior investimento que um homem pode fazer sobre a face do globo está na sua reforma íntima, para a prática do bem.
muitos lucros ele teria, lucros eternos. Então a gente conclui o nosso estudo relembrando que as desigualdades das aptidões não foram uma coisa criada por Deus na criação. Nós fomos criados simples, ignorantes, iguais. Conforme vamos encarnando e aproveitando, ou fazendo mais tempo ou menos tempo, na nossa marcha evolutiva em destino final, perfeição, vamos amealhando mais ou menos aptidões de acordo com o nosso livre-arbítrio. E relembrando que essas desigualdades podem servir, assim como o balde e o copinho, para que a gente se complemente e não que a gente se sobreponha uns aos outros. Lembrando também que se por acaso nós somos um vaso rachado, sempre vai ter uma função que pode ser utilizada com essa nossa aptidão rachada. E a última coisa para a gente lembrar dessa noite. A palavra Jesus, que é o nosso grande modelo, pode ser transformada numa frase assim: já é sabido. Somos. Então nós somos um fluido cósmico universal, nós somos todos centelhas divinas, filhos do mesmo Pai, criados da mesma forma. Vamos caminhar separadamente na nossa marcha evolutiva individual, porém coletivamente na nossa marcha evolutiva social. Então fica o nosso convite para que a gente possa angariar cada vez mais aptidões para nós, morais, intelectuais, braçais e intelectuais, digamos assim, principalmente as morais, que vão ser o nosso grande tesouro, né, do nosso espírito imortal, a nossa mochila, a nossa bagagem que levaremos daqui. Fica o nosso convite para que a gente se desenvolva individualmente e com isso usemos a solidariedade para a evolução coletiva. Muita paz, muito obrigada, boa noite a todos. Fazer a prece. Amado Mestre Jesus, querido companheiro, nosso caminho, verdade e vida. Jesus, aqui nos encontramos, espíritos imperfeitos que sabes que somos, mas no esforço para nos reformarmos intimamente. Por isso, Mestre, nos encontramos em mais uma segunda-feira na nossa Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré para estudar a Tua Palavra, estudar o Teu Evangelho, estudar os Teus ensinamentos e o Teu grande exemplo. Dessa forma, saímos daqui agradecidos, abençoados, amparados por Ti, recebendo as bênçãos, os bálsamos, os alívios, as curas, desde o momento que adentramos ao salão. Pedimos a permissão, Mestre Jesus, para darmos seguimento aos trabalhos que se seguirão do passe, de encerramento. Pedimos para que nos acompanhe, Mestre. Nosso sinal sempre vai tocar para a Tua presença em nossas vidas. Fique conosco em nossas mentes, em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, querido amigo Jesus, agradecidos pela oportunidade dos ensinamentos trazidos hoje para cada um de nós, que possamos, Mestre, aprender cada vez mais para contribuir para nosso crescimento e nossa transformação moral e também para a transformação do nosso planeta. Que assim seja. Pedimos agora os trabalhadores da casa que possam se dirigir à cabine de passe. Teremos